Boa tarde, você está no Focando Vidas e eu sou o pastor Raul Nogueira. Alguns de vocês já me seguem, outros talvez estejam visitando pela primeira vez, mas todos sejam bem-vindos. Hoje nós daremos continuidade àquilo que nós escrevemos lá de João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E se você perdeu a primeira live, ela está já no nosso pequeno canal, lá no YouTube, Raul Nogueira Canal. Então, se você perdeu, entra lá. Normalmente eu numero todas as lives que nós fazemos aqui, que tem assim uma série, não é? 2, 3, 4, 5, nós numeramos, porque se alguém perde uma delas, você pode entrar e saber, essa foi a primeira, eu perdi a terceira e assim por diante. Hoje nós estamos fazendo a segunda parte, creio que ainda vai ter mais uma, e eu gostaria que você estivesse agora se preparando para ouvir a palavra do Senhor. A primeira foi realmente de bastante impacto na vida de muitas pessoas, porque essa palavra é poderosa. Nós vamos estar orando. Eu tenho aí mais 3 minutinhos para que você possa entrar em contato com seus irmãos, seus amigos, parentes e convidá-los para estar conosco agora. Nós temos realmente ali no YouTube e você pode estar lá conosco. Tem muitas e muitas mensagens. Olá, Samira, boa tarde, querida. E você pode entrar ali e realmente, se você tiver dúvida de qualquer coisa, entre em contato conosco. É só entrar, Raul Nogueira, tá? 999 11 5272 011, São Paulo. Nós estamos também no Instagram. Hoje eu coloquei, já postei lá, você olha para o seu próprio umbigo, está olhando só para você mesmo. Nós estivemos falando sobre Filipenses capítulo 2, até o versículo 4. Então é uma pequena meditação que você pode estar entrando lá no Instagram, e nós fizemos ao vivo, e de vez em quando nós vamos estar fazendo coisas ali no Instagram ao vivo, entrevistas e outras coisas, e você pode estar também conosco lá. Então, estamos no Face, no Instagram e agora também no YouTube. Um minutinho a mais. Você já pode estar aí pegando a sua Bíblia, se já não pegou, sua caneta, seu caderno, entrando em contato realmente com aqueles que vocês gostariam que eu visse, colocando também essa chamada na sua rede, tá bem? Nós estamos lá no nosso canal com 725 pessoas e 14.500 e tantas que têm nos visitado. Então há uma diferença muito grande entre as visitas, entre aquelas pessoas que têm nos acompanhado e aqueles que têm se cadastrado. Então, se você pudesse cadastrar, seria muito importante, porque quando chegar a 1.000, falta um pouco, nós vamos poder também fazer entrevistas ali, tá bem? Ok, pessoal, vamos estar orando agora. Se eventualmente você tiver um pedido, tiver já algum pedido de oração, esse é o momento de você já estar colocando aí. Nós já temos orado pela Samira e vamos estar orando, continuando a orar, pedindo realmente que Deus abençoe, que Deus realmente esteja agindo na vida dela. Ela tem uma pessoa, me parece, que não está bem, me parece que é isso, eu não estou confundindo, mas de qualquer forma, Samira, coloque, por favor, o nome da pessoa, se é que eu não estou confundindo, se é que não foi outra pessoa que me pediu, tá bem? Vamos orar? Vamos orar. Deus Santo, Deus Poderoso, Deus amado, nós somos realmente servos ingratos, infiéis, inconstantes muitas vezes. Nós somos, ó Pai, pessoas que, se Jesus Cristo não tivesse vindo a esse mundo, estaríamos completamente perdidos. Então, Senhor, nós declaramos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é
misericórdia, Deus. Abraça-nos, Senhor. Nós nos arrependemos, Deus, de todo o pecado, de toda vaidade, de toda soberba. Que o Senhor possa se manifestar em nossas vidas. Que o Senhor possa continuar nos suprindo em todas as áreas. Nós te louvamos e te pedimos agora pela vida do Marcos. Não sabemos exatamente o que está acontecendo na audiência, mas o Senhor sabe. Então, que tu possas operar de maneira poderosa, seja o nosso advogado. Entregamos a vida do meu filho nas tuas mãos e que tudo corra segundo a tua santa vontade. Peço, Senhor, pela vida do meu sobrinho, Senhor Marcelo, que pegou Covid. Ele está já no 3º dia, se não me falha a memória. Que o Senhor possa estar com ele, que ele possa realmente ter algo muito leve, porque ele é transplantado, Senhor. Então, que o Senhor possa realmente ter misericórdia daquela alma. Agradeço a Ti ainda mais pela vida do Toninho, Senhor, da Toninha, Deus, da Patrícia, dessa família toda que pegou Covid, meu cunhado. Graças ao Senhor, ele já está em casa se recuperando. Louvado seja, Senhor, o Teu nome. Coloco diante de Ti também, meu Pai, a vida do Sebastião, Senhor, essa criança, Pai, que está necessitada, Senhor, necessitada da Tua, da manifestação do Teu poder sobre ela. Criancinha pequena, que já foi operada da cabeça por câncer, pegou Covid e agora, Senhor, está na fase de quimioterapia. Que o Senhor esteja recuperando ele, Senhor, restaurando essa criança. Entrego ela a Teus cuidados. Peço pelos pais, peço também, Senhor, pelos avós, que realmente o Senhor esteja refrigerando a alma deles. Peço a Ti, Senhor, pelo Davizinho, também uma criança tão pequena que nasceu sem aquele tônus muscular, Senhor. Ele tem dificuldades para sustentar o seu corpinho, mas por misericórdia, através de fisioterapia, através mesmo do Senhor, porque é o Senhor que é o autor da vida. Ele já está, Senhor, ficando de pé, conseguindo se segurar, caminhando de lado, Senhor. Ele não estava segurando nem a cabecinha, Senhor, mas parece que agora ele já está controlando mais. Então, que o Senhor esteja com a Tati, Deus, e com o marido, e com os avós, com todos os parentes que estão olhando para ele e realmente orando a Ti, Senhor, buscando a Tua presença, para que essa criança possa um dia estar normal, correndo, brincando, falando. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já está restaurando e eu creio nisso. Proteja, Senhor, a casa de cada um dos Teus servos que estão aqui comigo. Nós pedimos ao Pai por uma moça que a Samira colocou, Elizabeth Yuri. Ela parece que teve uma perda muito séria e precisa, Senhor, realmente de ser consolada, de ser tratada, precisa do bom pastor. Que ela possa estar aqui conosco, Senhor, se realmente o Senhor permitir, toque o coração dela para estar aqui. Agradeço pela vida de todos que estão nesse instante conosco, por seus parentes, por seus amigos que entraram. Agradeço também pela minha família, Senhor, por cada pessoa da minha família que o Senhor tem guardado. Deus, não permita, Pai, que o inimigo de alguma forma venha trazer algum tipo de represália. E coloco o Brasil diante do Senhor, todos os que estão no comando, cada um deles, ó Pai, que o Senhor possa estar guardando, protegendo e fazendo com que o Senhor realmente possa agir na vida deles. O Brasil precisa do Senhor. Obrigado, porque parece que está diminuindo bastante a Covid. Então, que o Senhor possa tratar de cada um deles e guardá-los. Deus, entrego agora a Ti o comando desse tempo, porque eu sei que sou limitado, Senhor. Então, que o Senhor possa nos dar a visão correta para que possamos expor, em nome de Jesus. Amém. Amém?
lá, se a Elizabeth Yuri estiver aí, me fala para que a gente possa saudá-la, tá bem? Ok. Pega a sua Bíblia, abra em Atos 10, nós vamos dar continuidade. Nós paramos exatamente no versículo que fala a respeito do tema: vim para que tenham vida e a tenho em abundância. Ok? Roberto, Luiz já passou. Creio que outras pessoas estão aqui conosco, não é? Que Deus possa estar agindo poderosamente na vida de cada um de vocês. A Priscila, querida, me dê boa notícia, Priscila, por favor, a respeito do seu marido, a respeito de você mesmo. A Marli, boa tarde. Então vamos começar. Abra aí. Ela irá hoje pela primeira vez na igreja. Amém. Roberta, boa tarde, Roberta. Que Deus abençoe muito, filha. Dá um abração no Cláudio, não sei se ela está aí ou não, mas se tiver, se sinta abraçado. A partir do capítulo 10, do versículo, capítulo 10, versículo 10, eu vou citar esse versículo, que foi o versículo que nós terminamos. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós havíamos comentado que quando você lê todo o contexto, esse ladrão e todos esses que realmente as ovelhas não obedecem, enfim, eles são pessoas que representam aí os líderes religiosos de Israel, ok? Então é lógico que por trás deles está o diabo, amém? Por trás deles está o diabo. Então, quando fala o ladrão vem somente, normalmente as pessoas falam, isso aqui está falando de Satanás. Não, está falando, dentro do contexto, está falando a respeito daqueles falsos líderes religiosos que estavam sempre agindo ali na vida deles. Mas por trás disso está realmente o verdadeiro ladrão, o verdadeiro salteador, que é o diabo. Então, ele fala que esses que estão tentando de alguma forma ser modelo de religiosidade em Israel é uma grande farsa. E ele continua no versículo 11, nós já lemos lá o Salmo 23, já vimos que ele é o nosso bom pastor, e ele faz essa afirmação: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ok? O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas, foge, então o lobo as arrebata e dispersa. Isso aqui você pode fazer uma aplicação direta para esses líderes, e vocês podem dar uma boa lida aqui no capítulo 9, vocês vão ver realmente os fariseus, por exemplo, versículo 13, né? Levaram para os fariseus que dantes fora cego, e nós já lemos isso, já estudamos. Então, os fariseus, os saduceus, os religiosos da época, mesmo aqueles que comandavam realmente no templo, eles estavam podres, espiritualmente podres. E a gente entende que Satanás está por trás. Satanás está por trás. Então, quando ele fala que o mercenário, o que é o mercenário? É aquele que ele ganha dinheiro, mas ele não é, vamos assim, um soldado, por exemplo, que é mercenário, ele não pertence àquele povo. Ele apenas luta uma guerra que não é dele para ganhar dinheiro. E assim são esses que estão realmente envolvidos nessa guerra espiritual, mas de mentira, porque ele é um mercenário e todas as vezes que vem algum tipo de problema, vai haver assim algo que ele não vai conseguir resistir. Ele vai ter que fugir. Ele foge. É isso que a palavra fala. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê viu o lobo. Ou seja, aqui o lobo representa qualquer tipo de ameaça que venha contra esse fariseu, esse saduceu, esse sacerdote, sumo sacerdote, não é? E é lógico que se ele não tem preocupação com as ovelhas,
ele vai fugir. A Priscila está dizendo: o Rafael foi chamado para fazer no dia 1/9 a ressonância que estava aguardando já fazia 3 meses, e se Deus quiser, logo será chamado para a cirurgia. Aleluia, aleluia, Priscila. Continuamos orando, tá bem? O mercenário foge porque é mercenário. Claro, o interesse dele é meramente econômico, não é? Ele não tem interesse nas ovelhas. Ele não tem interesse em guardar as ovelhas. Ele não vai pôr a vida dele em risco ou a imagem dele em risco, tá bem? Então o mercenário foge porque é mercenário. Não tem cuidado com as ovelhas. E ele afirma: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Abra comigo Hebreus, capítulo 19, capítulo 13, versículo 20. Hebreus 13, 20. Aqui nós vamos ver o nosso bom pastor. Muito bem. Estou procurando. Vamos chegar lá. Muito bem. Aqui diz assim. Deixa eu só dar uma olhadinha. Hebreus 13, 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Então aqui é uma declaração muito clara que ele realmente é o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprides a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Então, o nosso pastor é um pastor que cuida, ama, conhece as suas ovelhas por nome. Querido, nunca se esqueça que Efésios 1,4 diz que você e eu, e todos que estão me ouvindo agora, foram escolhidos pelo Senhor antes que ele criasse o universo. Você já existia na mente do Senhor. Ele escolhe o período da história, qual país, qual cidade, qual bairro, qual casa que você ia e quais são os pais. Ou seja, você está aqui nesse mundo porque Deus assim o quis. Não foi teu pai, tua mãe quem determinou. Ok? Mas a palavra do Senhor nos deixa bem claro que você é alguém que Deus já conhece e conhece por nome. E a palavra de Deus em Salmo 139 diz que todos os seus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles sabia ainda. E ele continua dizendo assim: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, ou seja, de encorajamento, tanto quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-os que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, e com ele, caso venha logo, vos verei. Você percebe que Paulo sempre está envolvido com perseguições, prisões, não só ele, mas os seus discípulos. Aqui foi Timóteo, foi colocado em liberdade, não é? E nós que somos servos de Deus, sabemos que nesse mundo nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por problemas, não é? Quando você olha e verifica a vida de Paulo, que foi um modelo visível, vivo, de um homem, não é? Cujo modelo principal era Jesus, ele passou por açoites, ele passou por fome, ele passou por naufrágio, todo tipo de problema que você possa imaginar. Imagina, ele foi apedrejado, foi considerado morto, depois o Senhor o trouxe de volta. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Serão perseguidos. Olha, eu ando com o Senhor há 43 anos. Durante a minha trajetória, sempre passei por dificuldades e por problemas. Mas o Senhor venceu todas. Na medida que você confia nele e entrega na mão dele, você realmente é guardado e protegido. O Senhor, ele age na tua vida como tem agido na minha.
O mesmo Espírito que está em mim está em você. Você tem a mesma autoridade para enfrentar as mesmas circunstâncias. Porque esse pastor, o nosso bom pastor, te guarda e me guarda. Então ele fala no versículo 14: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. A minha pergunta que eu faço para você agora, eu não sei quem são as pessoas que estão aqui comigo. Alguns eu já vi que eu conheço, mas é possível que tenha algum visitante. A grande pergunta que eu faço para você: você já é ovelha desse pastor? Eu posso afirmar que você pertence ao mesmo rebanho, a igreja do Senhor, cujo esse pastor é o cabeça? Se você está aqui e ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, se você ainda não nasceu de novo em Cristo, se você não se arrependeu dos seus pecados, se você não pediu para que Cristo entrasse na sua vida, você ainda não pertence ao rebanho do Senhor. Ele conhece você por nome, porque ele conhece todos, mas você não conhece a voz do Senhor. Se o Senhor te chama, você talvez não vá ouvir, porque você ainda não conhece a voz do pastor. Somente quando você se lavar no sangue do Cordeiro, quando você tiver um encontro pessoal com Jesus, aí sim você se tornará santuário do Espírito Santo, todos os teus pecados serão perdoados, passados, futuro, e até aquele que você vai fazer no último dia da sua vida, você se tornará filho de Deus e passará a pertencer exatamente ao rebanho do Senhor. E quando o Senhor te chamar, você vai reconhecer a voz desse Deus vivo. Ele diz assim, no versículo, só vou ler 14 e 15 para ter sentido: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. Ele estava se referindo a Israel. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. O nosso Senhor está falando aqui daqueles que viriam a conhecê-lo, daqueles que viriam entender que Ele é o bom pastor, que Ele é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. E aí, aquele rebanho de Israel estaria reunido com o rebanho dos gentios, que são os das nações, e então se tornará um só rebanho. Não estou dizendo Israel, que está por aí cheio de gente, não. Eu estou falando daqueles que dentro de Israel se converterem. Porque o fato deles pertencerem a Israel não significa que são filhos de Deus, não significa que eles são rebanho do Senhor. A nação de Israel é diferente das pessoas individualmente. Nesse mundo existem 3 grupos: Israel, os gentios e a igreja. Individualmente, lá em Israel, cada um tem que se converter. Tem que reconhecer que Jesus é o seu Messias. Aí ele vai fazer parte do rebanho do Senhor, que é a igreja. O gentio é a mesma coisa. A pessoa ouve a palavra do Senhor e ela tem só 2 opções: ou ela rejeita ou aceita. Se ela se arrepende e aceita, ela também faz parte do rebanho do Senhor, e por isso que ele fala, olha só o que ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele morreu por elas. Diferente do mercenário, lembra? Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. Ele está se referindo a Israel, como eu disse. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Elas quem? Os gentios. Elas realmente ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Então, todos os que saírem de Israel e todos os que saírem do meio dos gentios, convertidos ao Senhor Jesus, se tornarão parte
de um só rebanho. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Então, o Senhor Jesus, ele tomou a iniciativa de vir a esse mundo, ele se esvazia do seu pecado, é isso mesmo? Ele veio cheio de pecado? Ele se esvazia do seu pecado? Não, ele é Deus, ele é puro, santo, e ele se esvazia da sua glória. Ele simplesmente assume a forma de servo. Ele se fez homem por causa de você, meu irmão, minha irmã. E aí sim, quando ele vai para a cruz do Calvário, ele se enlameia com toda a tua sujeira, com toda a minha sujeira. Desde o primeiro homem que nasceu até o último que vai nascer, foi sobre Cristo. Quando o pai olha para a cruz, não vê o filho, vê você, vê a mim. E a ira do Pai que deveria cair sobre nós e nós estarmos no primeiro momento no inferno e depois no lago de fogo por toda a eternidade, cai sobre Cristo. Cristo morre a nossa morte, morte vicária, substitutiva. Jesus morre, ele paga o preço de todos os teus pecados. Não permita que o diabo te engane. Se você comete um pecado hoje, você que nasceu de novo, esse pecado já foi perdoado na cruz. Satanás muitas vezes pode lançar coisas na sua mente dizendo: isso que você fez não tem jeito. Mentira. Se você um dia nasceu de novo, você nasceu mesmo. Olá, Kátia, tudo bem? Se você nasceu de novo, você nasceu para sempre. Você é filho de Deus. Isso não muda. Satanás não tem condições de mudar. Só que quando você peca agora, esse pecado que já foi perdoado lá atrás na cruz do Calvário, faz você quebrar a comunhão com o Pai e abrir portas para o diabo. Ele vem com tudo sobre você. Os demônios que estão sob a ordem dele vêm te perturbar. Satanás e os demônios não podem pôr a mão em você. Eles têm que ficar ao derredor, porque ao redor estão os anjos. Mas sabe, como ele não pode pôr a mão em você, ele lança dardos. Querido, a única maneira dele atingir a tua vida, fazendo com que você se esfrie, fazendo com que você se desvie, fazendo com que você fique realmente abatido a ponto de você, já eu vou jogar tudo fora, vou chutar o balde. É só se quando ele lança esse dardo de longe, porque ele não pode pôr a mão em você, entra na tua mente e você abriga isso como verdade. Foi o que aconteceu no Éden, não é? Eu já falei sobre isso. Já falei várias vezes sobre isso. Você acha que Satanás não queria acabar com o homem? Se ele pudesse, ele podia matar Adão e Eva, mas assim, de boa. Mas ele não podia. Ele não podia se aproximar de Adão e Eva. A glória do Senhor os envolvia. Então, o que esse demônio, esse diabo, esse ser decaído, esse ser terrível fez? Eles lançam um dardo na mente de Eva. Ele faz aquela pergunta invertida que, você não pode comer todas as árvores. E ela foi responder e ele viu que ela errou várias vezes na resposta. E aí ele chamou Deus de mentiroso. É certo que não morrerás. Porque no dia em que morreres, como Deus, sereis igual a Ele. Ele não quer que você seja igual a Ele. E a mulher, então, comete um suicídio espiritual. Ela se mata espiritualmente. Satanás não fez nada, só lançou o dardo. E assim ele continua fazendo, ele usa os demônios para isso. Ele lança dardos, aquilo que é a tua área fraca. Ele lança dardos. Coisas atrativas, coisas que vai fazer você realmente decair. E se você não se arrepende e deixa, você quebra a comunhão com o Senhor. E aos poucos você vai se definhando espiritualmente. É isso que você quer? Eu não quero isso, não. Eu não quero. De jeito nenhum.
Eu não quero deixar de ter comunhão com meu Deus. Eu quero continuamente, quando eu faço alguma coisa errada, eu peco, alguma atitude que não agrada o Senhor, imediatamente eu me arrependo, acerto com Deus e com a pessoa que eu fiz. Seja a pessoa me atingindo ou eu atingindo a pessoa, não importa. Ou pecados que só eu e Deus conhecemos. Hoje um discípulo lá de Campinas me falou, você sempre me dizia isso lá para trás, que eu fico alimentando pecados de estimação, né? Nós temos muitas vezes alguns pecados de estimação. Só que a palavra de Deus diz, quando você peca hoje, quando você nasceu de novo, você faz isso sabendo o que está fazendo. Você é consciente disso. Porque lá em Romanos, em capítulo 6 em diante, diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Quando pecamos, nós decidimos pecar. Eu vou morrer dizendo, eu vou morrer falando que você não está mais debaixo da lei do pecado e da morte. Você está debaixo de outra lei, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Querido, a palavra fala que Deus, o Pai, te livrou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor, te enraizou em Cristo, você é nova criatura. Eu vou pregar isso até o último dia da minha vida. Não se esqueça. Deus te fez nova criatura. Você é santuário do Espírito Santo. Você é sagrado. Não sou eu que falo, não. 1 Coríntios 3 diz isso. Você é santuário e é sagrado. Não se deixe enganar pelo diabo. Não se deixe enganar pelo diabo. Então, aqui fala, no versículo 11, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi de meu Pai. Abra comigo em Filipenses capítulo 2. Filipenses 2 tem exatamente o nosso exemplo máximo, que é Jesus. E aqui mostra exatamente o que ele fez. Ele se esvazia. Olha só. A partir do versículo 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, continuou sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele era Deus. Ele não, quando ele falou e passou essa verdade para aqueles que estavam lá e não criam nele, ele não estava mentindo. As pessoas percebiam que realmente ele estava dizendo que ele era Deus. Um dia Jesus perguntou: por que vocês estão querendo me apedrejar? O que eu fiz? E ele falou: não é isso, não. É porque você, sendo homem, se faz Deus. Eles entenderam a mensagem, mas não criam. Então, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, é a palavra gnosis. Gnosis é esvaziar-se. Do que ele se esvaziou? Se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Ele se esvazia de toda a sua glória. Se ele entrasse nesse mundo, com o seu resplendor, com a sua glória, não ficava um vivo. Por isso que lá no Velho Testamento, todas as vezes que algum dos personagens que são mencionados no Velho Testamento, servos de Deus, que via ao Senhor, via o próprio Deus, muitas vezes eles não sabiam, era sempre a segunda pessoa da Trindade, o Logos. Sempre ele se esvaziava.
Eu, se você tiver curiosidade, vai lá no nosso YouTube, no nosso canal, Raul Nogueira Canal, e procure O Anjo do Senhor. É uma série. Hoje está em livro já. O Anjo do Senhor. Todas as vezes aparecia lá, o Anjo do Senhor. Era o Logos. Então, esse Deus vivo por amor a você, por amor a mim, ele se esvazia, ele sai da onde ele estava, deixa o seu trono, entra no mundo que ele havia criado, se fez servo, ele se humilha. Imagina, o Deus do universo, aquele que sustenta tudo pela palavra do seu poder, entra nesse mundo. Ele entra nesse mundo. Ele assume a forma de servo. Então, a gente entende que isso é algo que nós precisamos aprender com Jesus. Ele fala no versículo 8: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Querido, querida, você já confessou que Jesus é Senhor? Você realmente já se arrependeu de todos os teus pecados e deixou de ser apenas um mero religioso? Você realmente reconheceu que se você morresse no estado que estava, você estaria no inferno? É uma pergunta que você tem que responder para você. Se ainda não, então é o momento de você perceber que a tua vida é curta, perto da eternidade. E quando nós partimos desse mundo, ou nós estaremos para sempre na presença de Deus, isso se eu tenho Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, ou eu estarei para sempre longe, nas trevas, no princípio dentro de um lugar chamado inferno ou lugar de tormentos, para depois ser lançado no lago de fogo. E por toda a eternidade. Tem muita gente que fala, não, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é tremendo, ele não vai mandar ninguém para o inferno. Queridos, Jesus falou mais no inferno do que no céu, porque ele queria alertar. As pessoas acham que Jesus é só bom, maravilhoso, e realmente é, mas ele também é justo. Ele é justo. E ele aplica a sua justiça. E um dia, queira ou não, todos se dobrarão o joelho diante dele e confessarão que ele é Senhor. Não estou dizendo só os salvos que vão fazer isso, não. Os incrédulos, aqueles que serão lançados no lugar terrível, serão obrigados a se dobrar diante dele. Olá, Elias, tudo bem, meu querido? Então a gente percebe que nós temos um grupo de pessoas no mundo que simplesmente ou nunca ouviram falar de Jesus, ou ouviram e não querem saber, o rejeitam, escarnecem, ou você vai encontrar pessoas que estão com seu coração preparado para terem esse encontro verdadeiro com Cristo. E, querido, eu espero que você que esteja nos assistindo agora seja um desses que, se ainda não tem Jesus, possa se arrepender dos seus pecados agora e possa confessar Jesus como Senhor da sua vida. Então, aqui no capítulo 10 ele continua, versículo 19. Por causa dessas palavras, quais palavras? Essa que ele acabou de falar. Lembra que eu disse que ele estava falando contra quem? Contra os líderes religiosos. E eles entenderam que Jesus estava falando deles. Por causa dessa palavra, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio, enlouqueceu, porque o ouvis?
É um grupo, lembra que eu falei? Há dois grupos, os que o recebem e os que o rejeitam. Esse grupo estava duvidando que realmente ele era o Messias. Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Do que ele está referindo? Aquilo que já nós falamos na live passada. Lembra que eles estavam juntos ali e houve uma cura, não é? E eles estavam falando: mas de onde vem isso, né? Que coisa estranha, porque vocês devem ter visto no capítulo 9 que o Senhor realmente abriu os olhos de uma pessoa, lá no 9:11, né? Perguntaram para esse que os olhos foram abertos: quem é ele, né? Quem fez abrir os seus olhos? Como foi isso? E ele respondeu: o homem. No começo era o homem. Chamado Jesus, fez lodo, untou-me os olhos, disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram depois: onde está ele? Respondeu: não sei. Então a primeira impressão é: um homem fez isso. Depois, ele continua sendo interrogado. E aí, é incrível, porque ele começa a enfrentar os fariseus. Era por isso que Jesus estava falando sobre os mercenários, estava falando sobre os falsos líderes, no capítulo 10. No capítulo 9, esses líderes estavam questionando a cura que o Senhor Jesus havia feito. Então, no versículo 16 diz assim, 9:16. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus. Olha a afirmação. Porque não guarda o sábado. Uma pessoa é curada de cegueira. E eles estão preocupados com o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Dois grupos de novo. E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Olha agora o progresso em termos de revelação, que é profeta, respondeu ele. Primeiro tinha falado que era um homem, agora profeta. Aí não acreditaram, chamaram o pai e mãe para que o pai e a mãe dessem testemunho. Pai e mãe ficaram preocupados com a sua vida social, porque quem afirmasse que Jesus era Deus ou Jesus era o profeta, seria expulso da sinagoga. Então, quando questionaram a mãe e o pai, olha só o que aconteceu. No versículo 21, 22 diz, quando eles perguntaram: é teu filho, nasceu cego mesmo, né? Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos, perguntar a ele: idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Ou seja, em vez do pai e a mãe glorificarem a Deus pela cura do filho, eles ficaram mais preocupados com a sua posição social. Porque um judeu que fosse expulso da sinagoga, ele ficava no ostracismo, ele seria rejeitado. Mas eles tiveram uma pequena saída, não é? Olá, Elias, tudo bem, querido? Olha só, por isso é que disseram os pais: ele, idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego. Eles disseram: dá glórias a Deus. Por que ele fala dá glórias a Deus? Porque no Velho Testamento, esse era um costume que os sumos sacerdotes faziam quando eles queriam confrontar alguém que estava possivelmente em pecado, uma prostituta, uma adúltera, não importa. Então, primeira coisa que eles falavam é dar glória a Deus. E depois fazia a pergunta: você fez isso? Porque eles tinham na cabeça, todos, o povo de Israel, que se a pessoa falasse glória a Deus e mentisse, ela ficaria inchada e morreria.
E se ela desse glória a Deus e ela falasse, não, não fui eu, eles entenderiam realmente que aquela pessoa era inocente. Então, ele fala, dá glória a Deus. E olha a afirmação deles, que absurdo. Nós sabemos que esse homem é pecador. Vocês estão entendendo por que o Senhor Jesus escreveu tudo aquilo que ele escreveu no capítulo 10? Porque esses mentirosos, esses mercenários, esses que usavam o templo para ganhar dinheiro, para fazer câmbio, etc., em vez de estarem realmente mal. Ô, Lindraci, tudo bem, minha querida? Em vez de eles estarem maravilhados com a cura, eles estavam preocupados com o sábado. É porque aquilo realmente os confrontava. Então, olha só. Dá glória a Deus e afirma, né? Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou. Então agora começa um novo pregador. Este homem agora começa a pregar para aqueles líderes. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego, agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vos disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura, olha só, porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Nossa, ele confrontou bonitinho esses líderes, não é? E ele era um homem simples, iletrado, não é? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu. Olha, e realmente, ele já estava realmente pregando antes mesmo de conhecer o Senhor. Ele já estava afirmando, ele é profeta. Vocês querem ser discípulos dele? Mas nós somos discípulos de Moisés. Então ele está dizendo, isso aí não é nada. Nós somos discípulos de Moisés. Esse Jesus não é nada. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste nem sabemos de onde é. Se eles não sabiam de onde é, como que estavam dizendo que não era de Deus? Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. Contudo, me abriu os olhos. Ou seja, vocês são líderes, vocês são os religiosos, vocês é que comandam Israel. E vocês vêm dizer para mim que não sabe de onde ele é? Deus não fala para vocês, não? Sabemos, olha só a lição que esse homem deu. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a isso atende. Então, o que ele quer dizer? Que Jesus temia a Deus e fazia a vontade dele. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. O Senhor recriou, quando ele colocou lodo, ele fez o homem do pó da terra. Quando ele cuspiu e fez lodo e colocou, ele estava dizendo, eu sou o Deus Criador. Eu sou quem criou o mundo e sou eu quem criou o homem e a mulher. Eu os criei. Então, naquele instante foi um ato de criação, porque ele nasceu cego. Foi a maneira que o Senhor Jesus mostrou. Eu sou. Eu sou. Então, esse versículo 31 é muito forte. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário. Se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado. Por que eles falaram, tu és nascido todo em pecado? Porque havia um conceito religioso na época que todo aquele que nascia cego, surdo, mudo, aleijado, eram pessoas que eram pecadores. Eram pessoas que o Senhor desprezou. Lembra daquele que, quando foi curado, perguntou quem foi, né?
o que pecou foi os pais ou foi ele? E o Senhor falou, não, nenhum dos dois. Ele foi curado para a glória do Senhor, né? Porque eles tinham esse conceito. Eram dois conceitos errados. Tem dinheiro, é abençoado. Está com qualquer problema físico, está debaixo de maldição. Então, esse era o conceito deles, né? 33, se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucavam, tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, eles reconheceram que eles estavam ensinando, e o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-lhe, perguntou, crês tu no Filho do Homem? Essa expressão, Filho do Homem, se referia exatamente a Daniel. Era a expressão do Messias. Você crê no Messias? Crês tu no Filho do Homem? Ou seja, você crê no Messias? Qual foi a resposta dele? Quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse, já o tens visto e é o que fala contigo. Você já imaginou? Se você, ô Nilce, tudo bem? Se você estivesse na presença de Jesus e Deus tivesse te curado, você era cego. De repente agora você está diante do Criador. Você está diante do nosso pastor, nosso supremo pastor. Ah, eu acho que eu perderia a fala. Eu acho que eu ficaria tão... Oh, um dia eu vou estar vendo esse Jesus. Um dia eu vou ter esse encontro maravilhoso com o Senhor. Então, ele tinha dito que Jesus era um homem, depois disse que Jesus era um profeta, mas ora agora, versículo 37 de novo, e Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Aqui foram os 3 passos. Sendo o último, ele adora o Senhor. A partir daí, ele se torna realmente servo de Deus. Ele reconheceu o seu Messias. Ele teve um encontro pessoal com o Messias. E olha, prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Olha só, Jesus não perdia a chance, né? E aqueles líderes religiosos perceberam que era deles que ele estava falando, e ele continua no capítulo 10 falando deles de novo, mercenário. Vocês são mercenários, vocês são salteadores, vocês são mentirosos, vocês estão tentando levar as minhas ovelhas, mas elas não conhecem a tua voz. Respondeu-lhe Jesus. Vou ler o 40 que eu perdi. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Ou seja, eles perceberam muito bem que Jesus está dizendo, vocês são cegos, de verdade. Cegos espirituais, não é um cego físico, né? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Ou seja, vocês estão diante do Messias e vocês não estão vendo. Vocês não estão reconhecendo. Então, nós fechamos aqui mais um tempo. Semana que vem nós vamos dar continuidade a partir do versículo 22. Mas eu acredito que só aqui a gente já pode perceber alguns pontos fantásticos. Primeiro, se você é filho de Deus, se você é ovelha do pasto do Senhor, Ele cuida de você. Ele é o bom pastor de Salmo 23. Ele te leva a pastos verdejantes, Ele te alimenta, Ele sacia a sua sede. Ele já está preparando um grande banquete para o dia que você o encontrar. Nós vamos estar nas bodas do Cordeiro. Você está preparado? Se tocasse a trombeta hoje, você seria arrebatado? Você estaria entre as ovelhas que seriam retiradas por esse pastor? Porque a palavra do Senhor fala isso.
Abra comigo lá em Efésios capítulo 1. Quem compra quer levar. Quem compra quer levar o que comprou, certo? Então, a Roberta está dizendo que bênção termos a certeza de desfrutarmos dessas maravilhas. Abra lá então Efésios capítulo 1, porque o Senhor Jesus nos comprou e Ele vem nos buscar, Ele vem para nos levar. Então, capítulo 1 diz assim, quer ver? Deixa eu chegar lá. Olha só, capítulo 1, versículo 12. Você, meu irmão, minha irmã, foram chamados pelo Senhor para realmente glorificar o nome deles aqui na terra, ok? A fim de sermos para louvor da sua glória. Efésios 1, 12. Nós, os que de antemão esperamos a Cristo. Você está esperando Jesus? Você está aguardando o arrebatamento? Se eu for recolhido antes, de qualquer forma, nós vamos estar juntos, viu? Se ele me recolhe hoje, quando vier o arrebatamento e você estiver vivo, eu vou ser ressuscitado e você vai ser transformado e nós vamos juntos. Vamos estar lá com o Senhor. Então ele fala, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Eu não sei se tem alguém aqui que realmente precisaria ouvir a palavra da verdade, ainda não pertence ao rebanho do Senhor, mas aqui ele está afirmando para os efésios que ouviram, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, todos nós que nascemos de novo fomos selados. E o diabo sabe. Por isso que ele teme a gente. Quando você entra num lugar e você está cheio de Deus, meu filho, não fica um. Você tem autoridade para mandar eles embora. Eles ficam apavorados. Não é? Tem muito crente que, por falta de conhecer a sua autoridade, a sua posição, ficam com medo. Não, eles é que têm medo. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas olha só, o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança até o resgate. Está esperando o seu resgate? O resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O qual, o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Jesus está voltando e vem buscar as suas ovelhas. Você faz parte do rebanho. Se você morresse agora, é o que eu falei, se tocasse a trombeta agora, você estaria conosco? Você subiria? Isso é algo que você tem que pensar. Porque é importante você ter certeza da sua salvação. Maranata, Roberto. É muito importante você ter certeza da sua salvação. Nós vamos ter possivelmente mais uma ou duas, talvez uma, do mesmo tema, na quarta-feira que vem, ok? Quando eu terminar, eu vou começar na quarta, como são temas avulsos, né? Nós vamos começar com Cristologia. Hoje o meu filho me cobrou lá do Canadá. Pai, há muito tempo nós demos sugestões, eu falei para a gente estudar Cristologia. Então nós vamos estudar Cristologia, tá bem? E que Deus possa estar trazendo você e outros para estar conosco. Foi uma bênção estar com você. Se você quiser fazer alguma pergunta, colocar alguma coisa a mais, alguma coisa que você aprendeu hoje que foi importante para a tua vida, escreva agora. Eu gosto muito que você se interaja com a gente, tá bem? Elias, Cristologia é algo fundamental para nós, tá bem? Então nós vamos estar aí dando Cristologia. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Nada? Se não tem, nós vamos encerrar com oração. Se tiver, faça o teu comentário ou a sua pergunta. Eu só quero, não sei,
Se eventualmente existe alguém aqui que não conhece Jesus, eu queria te dar uma oportunidade agora de você orar, pedindo para Cristo entrar na sua vida, tá bem? É possível que agora não tenha, mas muitas vezes muitas pessoas entram depois. Então, se você entrar depois, quando já estiver no YouTube ou mesmo aqui gravado, então a mensagem é para você. Você tem uma natureza decaída, herdada de Adão, que o afasta de Deus. Você é pecador, você erra o alvo. A palavra pecado significa errar o alvo. Você nunca está no centro da vontade de Deus. E se você morre do jeito que está, Deus é absolutamente santo. Ele não aceita ninguém em pecado na presença dele. Então foi por isso que ele mandou Jesus. Jesus entra na história. E ele morre na cruz no seu lugar. Ele ressuscita. E ele faz o convite: vinde a mim. Ele não te obriga, não. Vinde a mim. E você pode aceitar ou rejeitar. Se você entendeu a mensagem que Jesus é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos, e se você quer realmente convidá-lo para ser Senhor e Salvador, diga assim: Senhor Jesus, eu sou pecador. Eu sei e entendi que se eu morrer da forma que eu estou, estaria no inferno, Senhor. Por toda a eternidade. Seria lançado no lago de fogo. Mas eu não quero isso, Senhor. E eu também entendi que o Senhor é o próprio Deus, Criador do universo, que se fez homem, se esvaziou e morreu na cruz no meu lugar e ressuscitou, está vivo. O Senhor pagou todo o preço do que eu estaria ardendo por toda a eternidade no lago de fogo. Mas hoje eu entendi e sei que por meus esforços, minhas tentativas de fazer o bem, não vai resolver. Então, eu hoje, Senhor, me arrependo de todos os meus pecados. Sei mesmo que eu tenho feito coisas horríveis. Então me arrependo, de verdade. E eu te convido, Jesus, para ser meu dono, meu Senhor e Salvador pessoal. Entra agora na minha vida e faz de mim uma nova criatura. Eu creio que a partir de agora eu fui feito filho de Deus e tenho a vida eterna. Se você fez essa oração, se você ainda está aqui entre nós, ou mesmo depois, e você realmente resolver nos falar isso, se você está aqui agora, escreva: eu recebi Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Se você assistir e aceitar Jesus depois, escreva para mim lá no meu celular, no WhatsApp, São Paulo, 11 999 11 5272. Escreve e fala: eu recebi Jesus Cristo como dono, como Senhor da minha vida. E aí eu vou conversar com você, vou te orientar o que você tem que fazer. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Senhor, porque o marido da minha sobrinha vai fazer os exames necessários para fazer a operação. E isso realmente me alegrou muito, muito mesmo. O Rafael realmente vai estar em pouco tempo livre desse tormento, porque ele tem hidrocefalia, água na sua cabeça. Abençoe todos os demais, todos aqueles que estão doentes, Sebastião, Davizinho e o Marcelo, e a recuperação de outros. E pedimos então que o Senhor esteja interferindo, inclusive nessa amiga da Samira, que ela possa ser consolada pela sua perda. Nós entregamos todos que estão aqui, em o nome do Deus vivo, o Senhor Jesus. Amém? Que Deus os abençoe. Fiquem na paz do Senhor.